noite, amores, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula, né? Nossa aula de hoje, né? Ela vai abordar, como eu coloquei lá no nosso grupo, o inconsciente pessoal. Mas, antes da gente entrar no assunto de hoje, eu vou, como sempre, fazer uma passada rápida pelos principais tópicos da aula anterior, porque, como eu falei, algumas pessoas entram na aula sem ter visto as outras, né? Então, também é uma forma de avisar para você, por exemplo, que está vendo essa aula e sem ter visto as outras antes, que existem outras aulas que vão complementar. São uma sequência de aulas, essa é a terceira, e que vão estar complementando os conhecimentos que forem sendo apresentados, né? Então a gente vai aprofundar nesses conhecimentos a cada aula, e eu estou trazendo isso bem lentamente para dar tempo das pessoas compreenderem. Faz parte do processo, principalmente quando se fala de inconsciente, quando se fala da mente humana, né? Não somente inconsciente, a consciente também. E são assuntos novos e que a gente precisa de um tempo para compreensão, né? Eu até aconselho que vocês assistam mais de uma vez, mas não sequencialmente, assim, não num tempo muito curto, entre a primeira e a segunda vez, tá? Esperem para assistir novamente mais para frente cada aula, porque nosso aprendizado ele vai se sedimentando com o conhecimento e a experiência. Então, muitas coisas que vocês vão escutar eu falar aqui, talvez vocês não tenham essa assimilação rápida, né? Mas fica lá, a mensagem está guardada. Então, durante a vida, a experiência vai linkando, vai fazendo vocês perceberem que o que faz sentido e o que não faz sentido, e perceber isso na vida, na experiência. Por isso é importante a gente ver novamente uma aula, né? Ou não necessariamente a aula inteira, mas alguns pontos, né, principais que ficarem ainda com, né, não muito sedimentados na mente, né? Ou seja, reforçar o aprendizado através da repetição, porque é assim que a mente funciona, né? Na primeira aula a gente viu a questão das sinapses, e que quanto mais a gente estimula uma determinada área de conhecimento ou uma determinada informação, quanto mais a gente recebe o estímulo, e a informação é um estímulo, né? Mais ele vai sendo gravado no nosso inconsciente, no nosso cérebro mesmo, cérebro físico. E, enfim, tá tudo lá bem explicadinho, né? Como é que a gente registra essas informações, que entram em forma de símbolos e elas ficam gravadas em forma de energia, tá? Então tem todo um processo ali químico e elétrico para a gente assimilar as informações. Então já fiz aí uma pequena recapitulação da primeira aula, né? E na aula passada a gente viu a consciência, né? Eu vou trazer aqui para vocês o slide da nossa aula, que falamos aqui sobre a consciência, que é também chamada de psique. E nós vimos as partes da consciência. Eu vou falar rapidamente sobre elas, tá? Mas só para lembrar mesmo, e pontuando que nós temos a consciência, né? Que é a totalidade da nossa
da nossa mente. E depois, mais pra frente, vocês vão ver que a consciência não é só a mente, né? E não é só o corpo mental. E aí ela é dividida, né? Jung, ele fez esse estudo e postulou as divisões da psique e pontuou a questão da mente consciente, que é o lugar onde ocorre a percepção, ou então tudo aquilo que a gente entende como realidade na nossa vida, porque a gente observa, sente, percebe com os nossos 5 sentidos, é considerada a nossa mente consciente. Ela é a parte consciente da mente, ou seja, que a gente consegue perceber, né? E a parte inconsciente da nossa mente é muito maior, inclusive, do que, nós vamos ver daqui a pouco, ela é muito maior do que essa parte consciente, né? E é o lugar onde a gente guarda memórias, e não só memórias nossas pessoais, mas também a gente tem ali informações, inclusive que nós chamamos das informações que são extrasensoriais. A gente não percebe que elas, muitos de nós nem sabemos que elas existem, mas que estão gravadas nessa mente inconsciente, como, por exemplo, os nossos registros acásticos, né? Para quem nunca ouviu falar em registro acástico, são todas as informações que o ser traz registrada na sua essência, né? Na nossa essência, desde o momento em que Deus nos emanou, quando o Criador emanou a centelha divina. A centelha já começou a fazer a sua jornada no universo, né? Então, tudo que a gente passou desde aquele momento até agora está registrado no nosso registro acástico, né? No nosso akasha. Alguns chamam de bagagem espiritual, né? Também é um nome que cabe. Então, na nossa mente inconsciente também estão essas memórias. Tá? Vamos voltar aqui para o slide, que isso vai ficar mais fácil da gente ver as camadas dessa mente inconsciente, né? Então, o consciente a gente também chama de ego, né? É uma denominação junguiana. E é a parte que observa e registra o que acontece no mundo. Abaixo dessa camada está a parte inconsciente, que é o self, como Jung chamou, que tem participação ativa na vida do indivíduo. Então, apesar da gente não entender, não ver ou conhecer muito pouco da nossa mente inconsciente, ela faz parte de muitas coisas na nossa vida, principalmente decisões e comportamentos. E abaixo ainda dessa mente inconsciente, né, numa camada mais profunda, estão as nossas informações pessoais. Aí a gente entra um pouco na questão da memória pessoal, que é o assunto da aula de hoje. O tema da aula de hoje é o inconsciente pessoal. Então, nesse lugar estão as informações adquiridas durante a vida e as particularidades adormecidas do indivíduo. Então, no inconsciente pessoal também estão essas informações dos registros acásticos que eu acabei de falar, tá? Então, a gente tem uma memória desde o momento que a gente nasce, né? Uma memória, a gente chama de memória ancestral dessa própria vida. Quer dizer, ela está vindo desde quando a gente chegou, a gente entrou na barriga, né, da mamãe, e aí já começou
a absorver o ambiente, né? E isso já começa a criar memórias. E também aqueles outros registros que não estão tão acessíveis assim, que são as memórias de vidas anteriores ou do que a gente fez antes de nascer, né? De onde a gente estava lá, não se sabe onde estava, não se lembra, antes da gente nascer. Uma camada mais profunda ainda, a gente vai encontrar o inconsciente coletivo, né? Nós vamos ter acesso, vejam bem, a gente acessa esse inconsciente coletivo. E o que é esse inconsciente coletivo? É um lugar que hoje já existe uma denominação científica também, né, uma outra denominação que se chama noosfera, que é considerada a consciência da Terra, o lugar onde ficam armazenadas informações, num campo, digamos assim, o campo áurico da Terra, né? E isso a gente pode falar depois, né? Vou falar sobre isso quando a gente falar do inconsciente coletivo. E nesse lugar estão as imagens invisíveis, né? Os símbolos. Então, no inconsciente coletivo, ele se manifesta na nossa vida através de símbolos, né? E também a nossa mente, nosso inconsciente pessoal, essa é a linguagem da mente inconsciente, ela é simbólica. Então, a mente inconsciente pessoal também se expressa através de símbolos, tá? E a gente vamos mergulhar mais para frente nela daqui a pouco. Vamos continuar para entender. O inconsciente coletivo, que é essa camada mais profunda, vai trazer através dos símbolos que estão também em uma outra camada, que são interpretações da camada mais profunda da psique, que são os arquétipos, né? É um lugar da psique onde a gente consegue se conectar com o que a gente chama de matrizes que formam as representações coletivas do inconsciente coletivo. E essas matrizes, elas surgem por exemplo, no nosso sonho, através dos símbolos. Essas matrizes, elas formam tudo que a gente conhece. A gente pode entender melhor se a gente usar a terminologia de Platão. Ele chamou de mundo das ideias, né? É um lugar onde tem a ideia de tudo que existe, mas não é qualquer ideia, é a ideia primordial, tá? Então seria a camada mais profunda, né, do nosso inconsciente, tem as formas, que seriam formas, tá? As ideias que formam, elas são matrizes de tudo que existe. Tudo que a gente conhece, que a gente existe, é baseado nessas matrizes, tá? E eu vou explicar isso também numa aula mais profunda quando eu for falar de arquétipo, tá? Então, como eu estou fazendo só um resumo, não vou aprofundar aí, senão o tempo não vai dar para falar do nosso inconsciente pessoal, né? Que é o nosso assunto de hoje, tá? Mas então, para fechar aqui essas camadas do inconsciente, né? Vou usar o nosso desenho para deixar bem claro, por exemplo, a questão simbólica que vai aparecer no inconsciente pessoal, tá? Essa questão simbólica, ela vai emergir dos arquétipos, porque nós fazemos contato com eles através da nossa intuição. Vai emergir do inconsciente coletivo. Por quê? Porque nós fazemos contato energeticamente com esse lugar
onde estão todas as ideias de todos os pensamentos da humanidade e vão somar a isso as nossas questões pessoais do nosso inconsciente pessoal. Tá? Então vejam só, eu falei que a linguagem do inconsciente, né, aliás, é a linguagem da nossa mente, né? Ela é simbólica. E esses símbolos, eles vão estar emergindo não só para quem faz a terapia, não é só na expressão, eles emergem, às vezes, numa forma de falar impensada. O que a gente costuma chamar de ato falho, né? Às vezes você, sem querer, fala alguma coisa, surge um nome, uma expressão, né? Às vezes a expressão não necessariamente é a palavra, né? Um gesto, que mostram algo que está vindo lá de dentro. Então, isso é uma característica do nosso inconsciente. Porque o inconsciente, ele precisa se revelar o tempo todo. Ele tem essa necessidade, por causa de uma necessidade de compensar as energias que estão guardadas com as energias que não estão guardadas, né? Que estão conscientes, né? As energias que nós temos na nossa mente consciente, visível, perceptível. Então existe essa, chama-se função transcendente, né? Que ela precisa compensar essas energias que estão guardadas com as energias que estão sendo utilizadas, que estão fluindo na nossa mente o tempo todo. Tá? E a questão do símbolo. É importante a gente observar que os símbolos, eles representam a nossa interpretação e a forma da gente moldar, né? Tudo que a gente sente, pensa, vê, tudo que a gente percebe com os sentidos, os 5 sentidos que entram de forma simbólica, mas também tudo que a gente recebe, que vem através desse outro lugar que a gente chama de campo, né? Do campo, que pode ser o inconsciente coletivo do planeta, dos seres humanos, todas as mentes humanas juntas, né? Mas também pode ser o inconsciente coletivo de um pequeno grupo, né? E também pode ser o nosso próprio inconsciente pessoal. Então, esses símbolos, eles vão revelar a comunicação que existe dentro do inconsciente para a gente poder tomar ciência disso, né? Trazer para o consciente. E não confundir consciência com isso tudo. Porque a consciência é exatamente isso tudo. É a parte consciente junto com a parte inconsciente, tá bom? Então, o que a gente percebe, o que não percebe, tudo junto, é a nossa consciência, tá? Então, acho que isso já ficou bem claro, né? E aí, eu queria agora dar boa noite para Margarete, para Maria Dalva. Boa noite, meninas. Que bom que vocês estão aí. E vamos continuar, né? Nós somos, assim, aquelas que estamos querendo aprender muito. Então vamos lá. Aí agora, então eu vou falar um pouquinho, né, do inconsciente pessoal, que é o nosso assunto de hoje. O inconsciente pessoal é a parte do inconsciente que é mais superficial, tá? Ela está mais próxima de nós e está relacionada com as nossas memórias pessoais, interfere nas nossas escolhas e nas atitudes condicionadas. Ok? Vamos passar para o outro slide.
que a gente também é uma forma de resumir aqui, né? A mente inconsciente. Ela é um reservatório de fontes de energias psíquicas, como a gente viu, então trouxe pra gente lembrar isso aqui, né? O lugar da nossa essência humana, que é ilimitada, a mente é ilimitada e guarda nossas habilidades, está conectada com o inconsciente coletivo ou mundo das ideias, está fora do campo da consciência e é tudo que involuntariamente e sem prestar atenção eu sinto, penso, relembro, desejo e faço. Frases de Jung que nós, abordamos na aula passada. Mas eu trouxe para vocês esse desenho, observem essa foto, para a gente perceber melhor a relação que existe entre o consciente, que é a ponta do iceberg, e o inconsciente. E essas divisões de inconsciente individual, que fica bem perto da superfície, né? Se a gente considerar que o inconsciente é o mar, o inconsciente individual é aquele que está bem próximo da nossa parte consciente. O grupal é uma camada um pouco mais profunda e o inconsciente coletivo fica bem lá no fundinho, né? E os símbolos e arquétipos, eles vão vir, eu diria que do mar, tá? Eles vêm do mar, metaforicamente, tá? Então também tem aquela informação, né, de que a consciência ela é mais ou menos 90% desconhecida, né? Que essa parte toda do iceberg que está dentro da água aí, dentro do mar, mas ela influencia e ela constrói o nosso ego. Vimos isso na primeira aula também. Não vou ficar repetindo, né? Mas quem ainda não assistiu a primeira, segunda aula, dá uma olhada lá. Então, vamos falar da mente inconsciente pessoal, né? Que ela é o lugar que tem influência velada sobre nossa forma de agir e pensar. Então essa é a parte importante da gente trabalhar hoje, né? Como é que é isso? Bom, uma das coisas que eu frisei bastante, né, é a questão do estímulo, né? E eu falei dos estímulos sensoriais, né? Deixei isso bem forte, né, nas primeiras aulas. Mas existe um outro estímulo que ele não depende dos 5 sentidos, tá? Ele até pode ser estimulado pelos 5 sentidos e que também não é o sexto, né? Que eu falei também que a gente tem um sexto sentido, mas tem um estímulo que ele é vital para a gente poder consertar ou criar ou co-criar aquilo que a gente deseja, né? Porque afinal de contas, o que a gente mais deseja na vida é a felicidade, né? Em todas as áreas da vida. E isso é a meta do desenvolvimento pessoal, né? E felicidade é realização plena, é a gente viver 100%, né, das nossas capacidades inatas, né? Nossa potência máxima, nosso poder pessoal, né? Nossa sabedoria. Então, mas tem essa questãozinha que é muito importante da gente observar, que é responsável também por estimular aquelas sinapses, né, das memórias gravadas, de longa duração, e também das memórias atuais, mais atuais, tá? Que é o pensamento. Então, o pensamento, ele é um estímulo, porque quando a gente pensa, a gente volta
em algumas questões que estão gravadas nessa memória. E aí, lembrando, assim, rapidamente abrindo parênteses, a diferença de uma memória que está gravada por longo, né, uma sinapse longa, profunda, para uma que a gente nem grava, é exatamente a atenção que a gente dá a ela. Então, quanto mais atenção a gente dá a um assunto, mais as sinapses que são, elas adoram, né, se alongar ali, se prolongar aquelas raízes, mais elas se aprofundam na nossa mente, fazendo a troca estimulando, né, as emoções que vão enraizar em forma de sentimentos. Então, quanto mais atenção a gente dá, maior é a sinapse, ok? E como é que a gente dá atenção para alguma coisa? Como que é a atenção? Normalmente a atenção é quando a gente começa a elaborar aquilo, né? A gente pensa o que é, né? Porque se a gente não dá atenção, aquilo passou batido. Mas se a gente começar a observar, aí começa a sentir, né? Não necessariamente uma emoção assim, um impacto, mas aquilo vai começando a provocar algum tipo de reação, né? E a gente está pensando sobre aquilo. Então, se aquilo é novo, né? E a gente está dando atenção, vai gerar uma memória que é passageira. Porque no momento que a gente parar de dar atenção, a memória também não se prolonga. Então vejam só que a atenção é aquilo mais importante para a gente criar sedimentação, né, das informações. Ou seja, o aprendizado precisa da atenção, né? E a repetição, por isso que a gente fala, né, o aprendizado também ele está vinculado à repetição. Por quê? Quanto mais a gente vê as questões, ou seja, a gente pensa sobre aquilo. Se a gente está pensando, a gente está lendo, a gente está pensando, a gente está escrevendo, a gente está pensando, a gente está exercitando, a gente está pensando. Se a gente está fazendo uma experiência, a gente está pensando naquilo, né? E aí a gente pode até falar do foco, né? Quanto mais foco a gente bota em alguma coisa, mais a gente sedimenta essa memória. E esse foco e esse pensamento com uma emoção vai provocar ou um enraizamento de uma sinapse ou a reação de uma sinapse que já está enraizada, né? Então ela vai fortalecer aquela memória enraizada, mas também vai trazer de volta aquela emoção, aquele sentimento que está relacionado com esse pensamento. Tá? Isso ficou claro, né? Acho que deu para entender bem. Mas então, por que eu estou falando isso, né? Então, eu estou falando isso porque o nosso pensamento é a chave para a gente gerenciar a nossa vida. Porque se o pensamento é a primeira coisa, ele é um estímulo, né? E a primeira coisa que faz a gente voltar naquela sinapse, naquela memória que gera a emoção, então vocês podem perceber que os nossos sentimentos, eles estão relacionados com o nosso pensamento e que as nossas reações emocionais e também os nossos sentimentos mais profundos, né, eles são estimulados pelo pensamento. Então a gente vai continuar pensando e gerando mais do mesmo, ou a gente vai mudar o pensamento e criar novas memórias. Ou
mais especificamente, a gente vai ficar alimentando o pensamento negativo para se manter naqueles sentimentos que não são congruentes com a nossa verdade interior, nossa essência divina, ou nós vamos mudar esses pensamentos, vamos gerenciar e vamos trocar esses pensamentos por pensamentos saudáveis, que vão deixar nosso estado de espírito mais elevado. Ou seja, aumentar nossa energia, nossa vibração, né? Então, observe que aí está a chave do, digamos, eu não gosto de falar da palavra controle, mas é o gerenciamento dos nossos sentimentos. Então, nós podemos gerenciar os sentimentos. Lembra que eu falei? Mas as emoções a gente não consegue gerenciar. Também consegue. Também consegue. Não tanto quanto os sentimentos. Mas se a gente educa essa nossa forma de observar e a forma de reagir, isso tudo é uma questão de educar. Nós também conseguimos silenciar a mente e não permitir que as emoções tomem conta da gente de forma incontrolável. Pessoas que não conseguem fazer isso e elas elas cultivam, por exemplo, sentimentos como raiva, ódio, né, vingança, enfim, elas não controlam suas emoções. O que acontece é que elas ficam à mercê dessas emoções. Então, se ela se depara com algo que engatilha naquela emoção, né? Por exemplo, um sentimento muito forte de raiva, o que vai acontecer? Ela vai ter uma reação raivosa. E não necessariamente essa reação é necessária no momento. Então tem aquelas pessoas que estão sempre reagindo de forma grosseira, né? De forma descontrolada, com muita raiva. Por quê? Porque elas estão condicionadas a isso. Elas não percebem, nem percebem que estão reagindo dessa forma. E aí elas estão num estado neurótico. Quando a gente não tem o gerenciamento dessas nossas dessas reações, desses condicionamentos, que não são muito, digamos, civilizados até, né? A gente já começa a ficar nesse estado neurótico de ser. E a gente perde o controle do nosso próprio equilíbrio, do nosso próprio ser. Então, esse lugar, né, de não perceber é que vai acumular e vai prolongar aquelas sinapses, aquelas memórias que vão gerar as emoções, que vão manter essas emoções, né, sempre crescente dentro de nós. Porque a gente não está dando atenção. Porque a atenção é que vai fazer a gente pensar e refletir, ponderar sobre como nós estamos agindo na nossa vida. Como a gente está reagindo, né, também na nossa vida. E como isso vai interferir na nossa mente consciente. Porque isso tudo que eu estou falando aqui acontece no inconsciente, né, gente? Tá lá no inconsciente pessoal. Isso é inconsciente pessoal, tá? Inconsciente pessoal. Que é a parte rasinha lá do oceano. Então, se a gente
quer mudar alguma coisa, e a gente já entende que a felicidade, ela tá ligada, todo mundo entende, né? A felicidade, ela tá relacionada com bons sentimentos. Se você tá com sentimentos ruins, você não tá feliz, óbvio. Então a gente precisa aumentar essa quantidade de bons sentimentos para estar num estado, vamos dizer, mais feliz. E a gente pode também abrir um parênteses aí com relação à felicidade, né? A felicidade, ela não é simplesmente ficar alegre, né? Não é só estar entusiasmado. A felicidade, na verdade, ela é algo muito mais profundo. A felicidade é quando a gente simplesmente é, independente do que esteja acontecendo. Dentro de nós temos esse sentimento de completude. Isso é a felicidade. E aí vou guardar essa informação para daqui a pouco a gente voltar e falar da felicidade com relação ao inconsciente. Né? Então o inconsciente, né, a nossa mente inconsciente, ela é também estimulada pelos nossos pensamentos. E é por isso que a gente precisa trabalhar esse pensamento com meditações, com frases, afirmações, mantras, que vão nos ajudar a criar novos hábitos de pensamento que vão gerar novos estímulos. E o ideal é que a gente tenha, durante o dia, né, da nossa vida, muito mais estímulos positivos, saudáveis, congruentes com a nossa essência divina, do que os pensamentos, os estímulos que vão nos trazer as lembranças que nós não queremos, que vão nos fazer sofrer. Né? Então, mudar os pensamentos precisa, como eu acabei de falar, de treino. Da mesma forma que a gente vai aprender a tocar um instrumento, a gente precisa treinar para poder, né, tocar bem o violão, o piano. São horas de treino, aulas e exercício. Da mesma maneira, nosso pensamento, ele pode ser educado. Existem técnicas que a gente usa de fazer bilhetes, né? Pra gente se lembrar daquilo que a gente precisa fazer, falar, pensar, sentir. Tudo isso vai... O bilhete, o bilhete, ele funciona como um gatilho. Então, vejam, o que é importante a gente entender? Por isso o conhecimento vai ajudar nesse sentido. Se a gente entende como a mente funciona, dentro e fora, né? Como ela funciona? Fora tem estímulo que vai levar para dentro, vai acontecer tudo aquilo que a gente já falou. E eu falei, lembra que nós somos programáveis. Então, se a gente quer uma vida mais coerente com aquilo que a gente pensa que é felicidade, né? Que a gente quer alcançar, a gente precisa estimular isso em nós. Então, se a gente entende o mecanismo de como funciona aquilo que a gente não quer, a gente precisa aprender a usar esse mecanismo, o mesmo mecanismo, é igual, para criar o que a gente quer. Né? E vejam bem, o pensamento e o sentimento, a gente esconde. Está lá na primeira aula, lembra? A gente esconde. Então, ninguém precisa saber que a gente está trabalhando para isso. Essa é uma segurança que a gente tem.
né? A gente não precisa que ninguém saiba que a gente está num processo interno de trabalho, por exemplo, cancelando pensamentos que a gente não quer. Porque isso é uma técnica que, né, a gente pode fechar o olho e no momento que a gente percebe, mas vejam bem, a gente precisa de atenção para perceber o que a gente está pensando para poder acionar um gatilho, que é uma técnica, para mudar aquilo. Então, eu estou pensando algo que não é legal. Por exemplo, eu comecei a lembrar de alguém e comecei a criticar a pessoa na minha mente. Isso é péssimo, né? A crítica ela tem uma energia baixa, inclusive. E não vai trazer alegria. Você não critica negativamente alguém com alegria. A não ser que você esteja com pensamentos, com sentimentos que não são de altruísmo, né? São sentimentos de você estar, gostando que a pessoa tem aqueles defeitos, né? Aquelas coisas estranhas. Isso não é alegria genuína, né? Então, se você percebe que você está com esse sentimento, esse pensamento que não é produtivo, ele não vai elevar sua vibração, ele não vai te deixar alegre, genuinamente. Então, o que você faz? Prestando atenção nele, você se lembra que você já criou um gatilho dentro de você. Que a gente cria quando a gente faz esse trabalho de criar novas sinapses, memórias, com meditação, com afirmações, a gente está criando mesmo gatilhos. Então, toda vez que a gente fala um mantra ou fala uma frase, uma afirmação que é bacana, né, pra gente, a gente está gravando uma sinapse. Então, quando a gente fala aquilo de novo, aquele sentimento que estava acompanhando aquelas ideias, aquelas frases, né, aquelas palavras positivas, volta. Então, quando a gente dispara, aciona um mantra, né, a gente imediatamente sai do estado de crítica, do exemplo que eu dei, uma crítica, para um estado de empoderamento pessoal, porque é isso que é. É isso que é, tá? Então, exemplo. Meu pensamento começou a viajar lá numa preocupação. Aí a minha preocupação quer dizer que eu estou me ocupando antes de alguma coisa que vai acontecer, que não sei de onde que a gente tira que aquilo vai acontecer, né? Porque não aconteceu, a gente está antecipando, tudo é possível, né? Existem infinitas possibilidades de mudança de eventos. Algo pode inesperadamente acontecer e não acontecer nada daquilo que a gente imaginou. Mas a gente já está preocupado antes, né? E é um vício neural. A preocupação é um dos vícios neurais. Então aí a gente se pega, né? Como a gente fala, a gente se pega pensando naquilo. Aí na mesma hora a gente lembra. Esse não é um pensamento congruente. Aí a gente fecha os olhos e cancela aquele pensamento simplesmente com as 3 palavrinhas mágicas, que na verdade é uma só, repetida 3 vezes: cancelado, cancelado, cancelado. Mas se a gente cancelar e continuar pensando, a gente vai voltar para o mesmo lugar que a gente estava, né? Então a gente tem que cancelar e já mudar o pensamento para aquilo que a gente deseja. Gente, isso é exercício. Ninguém consegue começar a fazer isso assim do nada e manter um hábito. Tudo precisa sedimentar, criar memória e criar um hábito. Ou seja, criar um condicionamento, tá? Então, isso é importante para a gente gerenciar,
o nosso inconsciente pessoal. Por quê? Tudo que a gente guarda de trauma, de memórias que não ajudam a gente, né, a crescer, a gente se autovalorizar, a gente achar que a gente realmente merece conquistar alguma coisa, né, produzir alguma coisa que é o nosso sonho. E isso, essas crenças, é o que chamam de crenças limitantes, elas geram sentimentos e conectam a gente com aquele lugar da energia, que não é uma energia de boa vibração, né? E que também, como a gente viu também na aula anterior, vai somatizar no nosso corpo físico em forma de doença. Então é um caminho que tem tantas implicações, né? Vocês vejam só, às vezes um único pensamento leva a gente para um caminho longo que a gente vai descendo. E se a gente não pensasse naquilo, se a gente pensar é normal, todo mundo pensa, né? Todo mundo tem previsão do futuro, fica pensando no futuro, isso é normal. O que não é legal é a gente manter isto por muito tempo. Então, o gerenciar essa parte da nossa mente é uma questão de exercício e que vai fazer com que o tempo seja menor. Que a gente não fique cultivando aquilo que não nos faz bem, aqueles pensamentos que geram sentimentos. Por isso que a gente fala, né? A gente vê muito essa fala, né? Pensar com o coração. O que é pensar com o coração? Pensar com o coração. O coração, ele é um órgão do nosso corpo que está relacionado com o amor, né? Mas ele está relacionado com um amor incondicional, tá? O coração, ele tem essa energia muito ampliada, muito mais do que a nossa mente, tá? O coração, ele vibra 5.000 vezes mais do que a nossa mente, em termos de energia, tá? E a vibração do coração, como ela é mais alta, né? Quando a gente pensa com o coração, o que a gente está fazendo? A gente está pensando com amor e com energia elevada. Então a gente não vai usar o nosso pensamento, a gente não vai desperdiçar ele com coisas ruins. A gente vai usar o nosso pensamento com amor, com altruísmo, com empatia, com responsabilidade, autorresponsabilidade. E são coisas que a gente precisa cultivar. Mas para quê? Para ser feliz, para ter saúde. Você é feliz sem saúde? Não. Se você sabe que o sentimento negativo, ele somatiza no corpo físico e vai gerar doença, então logicamente, a gente precisa cultivar os bons sentimentos, pensamentos, né? Pensamentos geram sentimentos. Então, a gente começa no pensamento. E aí, a gente, sabendo que esses sentimentos é que vão manter a nossa saúde, corpo emocional em equilíbrio, ele projeta lá no corpo físico a saúde, porque nossas células, elas sabem o que a gente está sentindo, elas recebem a carga vibratória do pensamento e do sentimento. Por isso elas adoecem quando o sentimento e o pensamento não é bom. Então, a gente sabendo disso, a gente pode
cultivar tudo que for para a nossa felicidade. E aí, quem é que vai ajudar a gente, né? Porque, mas como eu vou saber o que é bom? O que é bom? Quem é que sabe o que é bom na gente? Lembra? A aula passada eu falei. É a nossa criança interior. A criança interior é sábia. Então, como é que a gente vai acessar essa criança interior? Através desse silêncio, né? Dessa meditação, esses mantras, essas frases positivas. Porque, vejam só, a criança interior, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada. Ela precisa que a gente diga para ela que a gente a ama. Porque ela é amor, ela precisa. Ela participa da nossa vida o tempo todo, mas ela está o tempo todo sendo desprezada. Então, ouvir a criança interior é olhar para dentro e escutar os nossos pensamentos mais profundos, não só profundos, são os mais belos pensamentos que a gente tem. Quando a gente tem belos pensamentos, é porque a gente está conversando com a nossa criança interior. Ao passo que quando os pensamentos não são os belos pensamentos, a gente não está lá. A gente está no mundo. O ego faz escolhas. Ele é responsável pelas escolhas. Nosso inconsciente pessoal interfere, não só o pessoal, todo o nosso inconsciente interfere nas nossas escolhas. Então, se a gente deixar a nossa criança interior ajudar nas nossas escolhas, porque quem é que, como eu vou falar sempre, a sabedoria está na criança divina. E ela está ali querendo ajudar a gente. Mas é que a gente não deixa. O ego quer ficar nos flashes, né? Luzes, câmeras, ação, vaidade, né? Isso não é. Mas a criança que tem a sabedoria. Mas como ela vai ajudar a gente se ela está ferida? E aí é que está a questão do nosso inconsciente pessoal, né? Que a gente precisa olhar, curar essa criança, principalmente com alto amor, aceitar que ela é sábia, escutar a voz, ela fala através do coração. A criança interior fala com a gente através do nosso coração. Então ouve o coração, ouve a criança interior. Lá no fundo, a gente sabe onde está a nossa ferida. A gente só não sabe quando isso foi, quando a gente era criança, muito na primeira infância, aí a gente não lembra. Mas se a gente fizer um exame de consciência, a gente vai lembrar de muitas coisas da nossa vida que muitas vezes nós mesmos ferimos a criança interior. Só o fato da gente não aceitar que ela existe já é uma forma da gente ter uma criança interior que não está atuante como ela gostaria, né? Mas ela se manifesta o tempo todo.
tá? Quando a gente, por exemplo, quando a gente sonha, a gente está recebendo informação simbólica desse inconsciente pessoal, que vem em formas, né, simbólica, que não necessariamente o símbolo é um desenho, não, é uma forma. Às vezes, por exemplo, nós podemos sonhar com uma situação onde a gente esteja interagindo com muitas pessoas, ou mesmo que sejam poucas, e coisas acontecendo ali naquele sonho. Cada elemento do sonho é uma parte nossa que o nosso inconsciente está tentando mostrar. Lembra a função que é compensatória da psique precisa equilibrar. A gente precisa equilibrar. A energia que está lá dentro é muito alta. É o que é a energia que está lá dentro? Informação, né? Energia psíquica. São bolsões de energia psíquica que estão guardadas com tanta memória. Agora imagine esse monte de memória aí de sinapses ruins. Então é energia psíquica ruim que a gente tem guardado. Tem as boas também. E também essas boas também querem sair. O potencial enorme que a gente tem e que a gente quer. Nós, crianças divinas, queremos emanar esse amor, que no final tudo é amor. O que é o bom? O bom é quando está baseado no amor. Então, essa memória, né, da criança interior que está ferida, ela pode ser acessada quando a gente faz uma introspecção, quando a gente medita, quando a gente cultiva o hábito, né, da meditação, de preferência aquela mais silenciosa. Tem níveis de meditação, a gente começa aprendendo uma meditação guiada, vai para uma meditação com uma música e depois a gente consegue meditar no silêncio. Treinamento. Qual a vantagem da meditação? Ativa a atenção. Ativa a atenção. Porque você consegue gerenciar seu pensamento. No momento que você gerencia seu pensamento, você já sabe o que você está pensando. E você sabe, eu não quero pensar mais nisso, então eu parei de pensar nisso. Então, vou pensar em outra coisa. É isso, né? Então, eu acesso essa criança interior através de silenciar a mente e deixar ela trazer através de intuição. Sabia que durante o dia a gente ouve muitos pensamentos que não são da nossa mente consciente e que a gente nem percebe? Às vezes vem uma ideia assim, e aí a gente, não sei porque eu pensei nisso, e deixa pra lá. Não, aquilo é ela, é a mente inconsciente trazendo através da intuição. Só que a gente nem sabe o que é intuição. Imagina uma pessoa que não acredita em intuição. Como ela vai receber essa mensagem que é importante? É por isso que a gente sonha, né? Se a gente não sonhasse, a gente não conseguia viver, a gente enlouquecia. Não tem isso? Tem pessoas que, se pararem de dormir, começam a entrar num estágio alterado de consciência. Por quê? Porque não está fazendo a função que é a compensação da psique. Essa função transcendente que precisa trazer informações para fora. Porque a gente joga tanto para dentro, a gente joga para dentro, joga para dentro, joga para dentro, então tem uma hora que ela precisa trazer. Tem que soltar isso, gente. Precisa soltar. A arte faz isso. O sonho faz isso. Ajuda a gente a soltar. E a gente precisa aprender a soltar, inclusive o pensamento. Soltar, deixa ele embora. Ah, esse pensamento esquisito, não gostei do que eu estou pensando, não. Esquece ele, muda para aquilo que você quer.
muda para o pensamento, que é o pensamento que vai gerar o bom sentimento, que vai gerar saúde, que vai gerar vibração elevada, alta vibração. É só isso. Mas por que é tão difícil? Porque tem que fazer exercício, tem que treinar. Basicamente é isso. Tem que treinar. Tá bom? E aí, pra gente finalizar hoje, eu vou falar um pouco aqui. Aliás, eu vou parar aqui e vou fazer com vocês um exercício que eu vou ler para vocês, tá? Mas é um exercício que a gente chama de... É uma espécie de... não é visualização, é uma transmutação da consciência, tá? É um exercício de reprogramação mental. Esse é o nome mais apropriado, tá bom? Então, é para vocês experienciarem isso que eu tô falando. Por isso eu resolvi fazer esse exercício, tá? Como ele funciona? Ele funciona como se fosse uma meditação guiada, tá? Mas ele vai começar a introduzir pensamentos que são congruentes com a sua verdade, com a sua criança interior. São pensamentos amorosos a respeito de você mesmo, de você mesmo. E que já vai começar a trabalhar dentro desse inconsciente pessoal, né? Do seu inconsciente pessoal. Essas ideias que vão ajudar a digerir um pouco mais o assunto que eu trouxe hoje. Que é só, vou dizer, o que eu falei hoje é a ponta do iceberg do inconsciente pessoal. Ó, é a ponta do iceberg do inconsciente pessoal. Ele está na superfície, o iceberg está aqui, a pontinha dele, né? O inconsciente pessoal está na superfície. Isso que eu trouxe é a superfície da superfície do inconsciente pessoal, tá bom? Então vamos fazer assim. Vocês podem relaxar, né? Quem estiver sentado, se você estiver sentado, eu vou falar com uma pessoa que vai fazer isso também depois, né? Que não está na aula ao vivo. Então, se você está sentado, você pode fazer isso deitado também. O importante é você relaxar e respirar profundamente, soltando pela boca e relaxando, de olhos fechados, para acessar a sua mente inconsciente. E aí você vai acompanhar as frases que eu vou ler, pensando em cada frase que eu estiver falando. Ok? Então vamos começar. Respira fundo. Eu tenho um corpo, mas não sou esse corpo. Meu corpo pode se encontrar em diferentes condições de saúde ou de doença. Isso nada tem a ver com o meu ego verdadeiro ou o eu verdadeiro. Eu tenho um comportamento, mas eu não sou esse comportamento. Todo o meu comportamento provém dos meus pensamentos. Como não desenvolvi o controle de mim mesmo, e assim ainda funciono no piloto automático, às vezes me comporto de forma inesperada, inadequada.
Mas, ainda que eu me comporte bem ou mal, eu não sou esse comportamento. Isso nada tem a ver com o meu verdadeiro ego, o meu verdadeiro eu. Eu tenho emoções, mas eu não sou essas emoções. Porque ainda não desenvolvi o controle de mim mesmo. Minhas emoções às vezes são negativas e outras vezes são positivas. À medida que eu for me assenhorando de minha vida, isso irá mudar. Embora uma onda de emoções possa me dominar, eu sei que eu não sou essas emoções. Minha verdadeira natureza não irá mudar. Eu permaneço o mesmo. Eu tenho uma mente, mas não sou essa mente. Minha mente é a ferramenta que tenho para criar as emoções, criar o comportamento e o corpo físico. Assim como as coisas que atraio para a minha vida. Porque ainda não desenvolvi o controle de mim mesmo, minha mente às vezes me governa, em vez de eu controlar a minha mente. A mente é o meu instrumento mais valioso, mas não é aquilo o que eu sou. Respira. Então, esse é um exercício que é utilizado em terapia quântica. Um exercício de mudança de pensamentos, né? Então, nessa questão do exercício, o que é importante? É a gente, no primeiro momento, levar informações para a nossa mente inconsciente de que nós não somos mais os mesmos, nós estamos mudando com novas informações. A mente inconsciente, e no caso o inconsciente pessoal, né? O inconsciente pessoal, ele não está muito acostumado com novidades. Eu que agradeço vocês, Maria Dalva, Margarete, porque vocês estão aí. E então a mente, ela é resistente. Então no primeiro momento a gente precisa informar. Depois, no exercício, com o passar do tempo, a gente precisa convencer. E como é que a gente vai convencer a mente? Fazendo com que ela permita
a transformação. Então, todo o trabalho de reprogramação mental, que é assim que a gente chama esse trabalho, ele vai ser norteado pelo convencimento da mente. Geralmente a gente começa umas meditações, eu permito ser, eu permito. Então a gente já vai convencendo ela de permitir aquela nova ideia. Por isso que é difícil mudar. É difícil porque a mente é resistente. Ela não quer mudanças. O ego não quer as mudanças. Tá? Então, na reprogramação mental, a gente começa com o conhecimento. Porque o conhecimento não está ainda tentando convencer a mente. Ele só está apresentando algo novo. E aí a gente vai levando isso lá pro raciocínio, né? E a gente vai se acostumando com a nova ideia. E essa nova ideia se a gente juntar essa nova ideia com alegria, com amor, com sentimentos mais puros, mais elevados, essas ideias vão gerar sinapses, memórias, que vão se enraizando e a gente vai começando a gostar mais delas. Por quê? Porque elas vão ficando mais sedimentadas. Nós funcionamos assim. Quanto mais a gente repete um estímulo, mais ele vai se sedimentando. Por isso o exercício é importante. A gente precisa criar. Não é só o exercício de vou meditar no grupo ali, ou então eu vou fazer um trabalho, vou meditar lá no canal da Miriam, lá que tem umas meditações ótimas, por sinal, vão lá meditar, porque realmente tem várias meditações bem com esse propósito de começar a fazer mudanças, né? Lentamente e com prazer, mudanças prazerosas. É o objetivo de todo o meu trabalho, é falar do que a gente quer, tá? Então aqui sempre eu vou trazer aquilo que a gente quer, a solução. Manter a gente conectado com a vibração do que a gente quer. É essa a ideia. Né? Então o exercício é importante. Fazer exercício sozinho. Fazer o exercício quando a gente está sozinho. Colocar bilhete pela casa. Criar frases de efeito. Criar nossas próprias afirmações. Isso é importante. A gente chama de decreto, né? Eu decreto que hoje o meu dia vai ser o melhor dia da minha vida. Pronto. Eu decreto que hoje será o melhor dia da minha vida. Está feito, está feito, está feito. E pronto. E decreta várias vezes por dia. Se acontecer alguma coisa que não está coerente com isso, respira fundo. Respira fundo. Quando a gente respira fundo, a gente dá aqueles 3 segundos para a informação entrar e lá para o cérebro reptiliano. E depois ela subir para o lugar onde a gente vai examinar aquela informação. Respira fundo. Só isso. Respira fundo. A respiração, ela salva a gente de muita coisa. Então, em vez da gente reagir, a gente vai agir. Com ponderação e com sabedoria. Sempre, sempre. Isso também é exercício. Porque a gente tem que dar atenção ao exercício. Se a gente dá atenção, por isso eles falam da atenção plena, exercício de mindfulness, é isso. É a gente treinar a prestar atenção. Mas a gente presta atenção em tanta coisa, né, na vida o tempo todo.
Por que é tão difícil prestar atenção naquilo que vai fazer bem pra gente? Aí entra o ego, que a gente precisa educar. Tá bom? Então, já são 9h23, né? A gente tá com 1h20 de aula. E a gente vai parar por aqui porque a gente precisa descansar, tá bom? E eu vejo vocês então na aula que vem. Agradeço Maria Dalva e Margarete pela presença de vocês. Levem isso para a vida de vocês de todos os dias, no dia a dia, tá bom? E você que está assistindo a aula gravada, né? Também agradeço pela sua presença. Espero poder ter impactado positivamente na sua vida. Espero que você leve também isso para o seu cotidiano. Assista as primeiras aulas. Essa é a terceira aula da série O Poder da Emoção. E que é uma série gratuita que vai ficar no YouTube disponibilizada publicamente, tá bom? E se você gostou, compartilha, indica para quem você acha que precisa ouvir, que pode impactar também positivamente na vida de outras pessoas, né? Curte, segue o canal também, que é legal. Esses vídeos estão sendo postados, editados publicamente, né? Como eu falei, acho que eu falei, enfim, estou falando. E então vai ajudar também o canal a crescer, né? A ideia é que quanto mais pessoas curtem, maior a visibilidade do vídeo, mais o canal pode ser compartilhado dentro das ferramentas mesmo do YouTube, né? O próprio YouTube se encarrega de mostrar mais as aulas e aí a gente alcança mais pessoas com todas essas informações que podem mudar uma vida, né? Mudou a minha, eu espero que mude a de vocês também, tá bom? Então, gratidão, amor e luz, namastê. E até a próxima aula.